Oi, tudo bem? Posso fazer uma pergunta? Qual você acha que é a melhor cultura? A americana ou a europeia? A oriental ou ocidental? Hoje, com a globalização, quase podemos escolher o que queremos de cada uma. Mas não foi sempre assim. Por muito tempo, a cultura ocidental europeia foi tida como ápice da evolução, especialmente por eles mesmos, mas também pelos países colonizados por eles. Esse egocentrismo de determinada cultura, por assim dizer, chamamos de etnocentrismo. Como vimos no módulo anterior, etno faz referência à etnia e centrismo ao que se acredita estar no centro. Não geograficamente, claro, mas no centro da atenção, como o mais importante. Se a cultura em questão, não por coincidência, for a europeia, se trata então de um eurocentrismo, pelo qual boa parte da ciência moderna passou. Por sermos consumidores da indústria cultural americana, também sofremos muita influência dos Estados Unidos. Principalmente por meio dos seriados e filmes, o país nos embute a ideia de que é o melhor em tudo, muitas vezes sem que percebamos, como pela bandeira americana, que sempre aparece em algum momento dos filmes. Aprendemos, portanto, que a cultura americana e europeia são as melhores, mas pode ser que isso não passe de um etnocentrismo. Por isso, é bom estar atento. É importante ressaltar, no entanto, que não é algo específico do europeu. Qualquer um pode achar que a sua cultura é a melhor. O brasileiro, no geral, tende a achar o contrário, sempre criticando, por exemplo, o jeitinho brasileiro, como se existisse somente o lado ruim do artifício e como se ele não fosse também resultado de uma necessidade. Penso que, se for preciso, encontramos um jeito de fazer acontecer porque não desistimos fácil. Temos nosso valor, ainda que tenhamos dificuldade de enxergá-lo. Por outro lado, se ainda na nossa cultura passarmos o foco um pouquinho para a questão da alimentação, veremos muitos de nós dizendo que comida de verdade é arroz com feijão, não é? Mas esse é um costume brasileiro e achar que o nosso é que está certo também é etnocentrismo, entende? A verdade é que somos muito diversos e é essa diversidade que nos enriquece. Já pensou se todo mundo fosse igual ou mais igual ainda? Que monotonia seria o mundo, não? Aliás, reparou que a raiz das palavras divertido e diversidade é a mesma? Vem do latim divertere, que quer dizer voltar-se ao lado ou olhar em outra direção. E hoje sabemos que são muitos os lados e as direções em que podemos olhar e querer, assuntar, conhecer ou não. A bandeira da diversidade tem sido levantada especialmente pelos LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Mas, além disso, quando falamos em diversidade, estamos procurando incluir tudo o que fica de fora do padrão de beleza americano ou global, assim como o que se espera que as pessoas sejam ou tenham. Negros, indígenas, deficientes, idosos, obesos, são inúmeros os grupos que por muito tempo foram prejudicados de uma forma ou de outra, por não corresponderem ao perfil desejado. Na atualidade, no entanto, tem se organizado para trazer a público a injustiça e discriminação de décadas, lutando por direitos iguais, que no papel são fáceis de reconhecer, mas no dia a dia, muitas vezes, não ocorrem. Por isso, cabe sempre o debate, para refletirmos juntos. Qual pode ser a melhor solução para combatermos uma série de problemas que fomos deixando passar como se não existissem, mas que existem e são duros de tragar quando analisamos os dados. Ainda que, se somadas, essas ditas minorias resultem em uma maioria. Outro problema, no entanto, é que muitas vezes o mesmo que critica as medidas cabíveis é geralmente aquele que não se dispõe a discutir, conhecer e debater essas questões, por achar que não tem nada a ver com elas. Mas será que não tem mesmo? Bom, vamos tratar mais sobre essas questões no decorrer das próximas aulas. Mas esses são temas também culturais e mais atuais das sociedades tidas como complexas,
e que, assim como as culturas indígenas, também merecem estudos antropológicos, não acha? É tomando consciência dessa necessidade que nasce a antropologia urbana. Ela vai estudar nosso modo de vida e cultura nas cidades, assim como seus diversos grupos. A primeira escola a se debruçar sobre a vida urbana é a Escola de Chicago, que iniciou as pesquisas nesse campo na própria Chicago, tornando-se referência no assunto. No Brasil, a maioria dos estudos acaba ficando dentro da academia, mas no site do Núcleo de Antropologia Urbana da USP, que sugiro uma visita, há diversos artigos disponíveis, entre outros, sobre o samba, que é um dos aspectos da nossa cultura estudados pela antropologia urbana. Entre os teóricos que se dedicaram ao estudo das sociedades complexas, gosto muito de George Simmel, ainda que considerado sociólogo e não antropólogo, que viveu de 1858 a 1918. Simmel pesquisou inúmeros aspectos da modernidade, destacando-se por sua grandiosidade e pioneirismo no olhar para a complexidade da vida nas cidades. Apesar de suas obras terem aproximadamente um século, assim como os clássicos da política, permanecem muito atuais. Tratam de problemas e questões que seguimos tendo, inclusive cada vez mais. Para a reflexão sobre o conteúdo deste módulo, indico os filmes Crash No Limite e Mississippi Massala. Até a próxima aula.